hoje eu me prometi entregar 3 livros para o Dia das Mães. O Dia das Mães está chegando, para sentir aquele quentinho. 3 livros bem família, bem Dia das Mães, para enaltecer essas mulheres, para enaltecer a força das mulheres. Que, olha, eu vou te falar, viu? O primeiro é mais família. O primeiro que eu vou indicar para vocês, eu vou colocar ele primeiro, porque ele é um dos meus livros preferidos brasileiro, tá? Ele é do Francisco Azevedo. Esse livro eu li ele, nossa, faz muito tempo. Mas é um livro que me marcou, eu nunca mais esqueci. E é uma leitura tão gostosa. É uma leitura, ele traz um pouco da história dos portugueses vindo para o Brasil. Ele é um cozinheiro. E a história nada mais é do que um almoço que ele está fazendo. E por ser cozinheiro, né? E ele vai comemorar os 88 anos dele nesse almoço. E aí ele traz toda a família, né? Chama todo mundo, reúne todo mundo. E durante o preparo desse almoço, ele vai relembrando a vida dele, como foi a chegada dele, como foi conhecer a mulher dele, como foi ter os filhos. E é tão legal, porque é tudo que a gente conhece de família, né? Então, desde os desencontros, das brigas, das tristezas, das alegrias, das coisas engraçadas, das coisas amorosas, do afeto. Nossa, é a coisa mais linda esse livro. E ele chama Arroz de Palma, que também é meu alimento preferido, o arroz. Então, não tinha como não ser o meu livro preferido, um livro que chama Arroz de Palma. E na capa tem o arroz. Então, é um livro incrível de bom. Tem uma frase, inclusive, que eu até anotei aqui para falar para vocês, que é uma frase que eu adoro do livro, que fala assim: família é prato que emociona. E a gente chora mesmo, de alegria, de raiva e de tristeza. Então eu acho que diz muito sobre família esse livro, e é um livro que dá um quentinho, é um livro daqueles que a gente nunca mais esquece, e é autor brasileiro, né? Vamos enaltecer os brasileiros, mas esse aqui a gente não tem tanto o papel da mulher como o papel principal, o protagonista, mas sim da família e, lógico, da presença da mulher em estar fazendo essa família, né? Em estar... Enfim, muito bom o livro de família. O segundo livro, aí a gente vai ter o Para Poder Viver. Esse é um livro difícil, é um livro para quem gosta de realidade como ela é e de sair um pouco da bolha, porque toda vez que a gente fala Coreia do Norte, as pessoas já têm um pré-conceito sobre o país, muitas vezes nem sabe direito o que está acontecendo, e como eu não sabia muito direito o que estava acontecendo quando eu li o livro, mas já tem conceitos já muito fixos, muito sérios, e é bom para quebrar essa bolha, é bom para entender direito o que está acontecendo e que pode acontecer com a gente a qualquer momento, né? Regimes ditatoriais é uma coisa que todos nós em nossos países estamos expostos a acontecer. E a história é incrível, é uma biografia, né? É escrito em primeira pessoa. E ela se chama Yeonmi Park, não sei se assim pronuncia, Yeonmi. E ela escreve a biografia dela, ela é muito jovem, o livro é de 2015 e ela conta a jornada dela para fugir da Coreia do Norte. Então ela conta como estava a Coreia do Norte quando ela morava lá. Também é importante dizer isso, né, que a gente não sabe como está a Coreia do Norte hoje, a gente não sabe como é o regime hoje, mas esse livro dá uma boa noção do que era a Coreia do Norte no tempo que ela vivia lá. E ela vive esse tempo na Coreia do Norte, em que ela detalha muito como era a vida dela e como que era a vida dos vizinhos dela, enfim, da comunidade dela, e a gente passa a ter uma ideia de como é a vida nesse país. E aí, quando o pai dela vai preso, enfim, né, não vou dar muito spoiler, mas o pai dela vai preso, e isso piora muito a vida que já não era boa, mas eles desconhecem outra forma de vida. E aí a forma que elas encontram é de fugir. E elas são muito pequenas, então elas fogem com a mãe. E aí é uma luta e é uma saga heróica dessas mulheres que fogem da Coreia do Norte, vão parar na China. E a China, apesar de não ter como eu posso dizer, não tem esse regime igual ao da Coreia do Norte, mas também tem lá suas coisinhas, e também um regime muito difícil, que esconde muita coisa, e elas sofrem muito durante esse período que elas ficam na China.
E aí elas acabam tendo que fugir também. Então é uma jornada desde a Coreia do Norte, passa pela China, passa pela Mongólia e vai até a Coreia do Sul, que é quando ela chega a ter uma vida que a gente poderia dizer normal, ou uma vida parecida com a nossa, né? E é muito bonita a relação dela com a mãe dela, né? O tempo todo juntas, ela vê a mãe sofrer muito, a mãe vê ela sofrer muito, e é lindo ver a jornada das duas, é lindo ver a força dessa mãe, é lindo ver a força dessa filha, e é lindo ver essa história, porque é uma história de esperança, apesar do que a gente vê que a gente é capaz. Eu acho que quando a gente lê um livro desse, a gente vê do que nós somos capazes, porque quando a gente vê uma história dessa, agora a gente está vivendo crises climáticas, vivendo situações complexas que muitas vezes são causadas até por nós mesmos, mas tem coisas que fogem ao nosso controle. Situações como essa da Coreia do Norte, a gente vê que é a gente que causa. Então é triste, mas ao mesmo tempo traz esperança a pessoas corajosas como Ayo Ienime. Ienime? Não sei como é que pronuncia nomes coreanos. Mas também é importante para a gente ver que todo país tem gente boa, maravilhosa. São regimes. E a gente tem que tomar mais cuidado com a forma como a gente julga, né? As pessoas, os países, os regimes. Tem que tomar cuidado. Então é bom para estourar a bolha. E é uma linda história de mãe e filha numa saga impressionante que nem parece verdadeira de tão absurda. Então fica a dica para poder viver. Livro difícil, livro de realidade, mas eu acho que sempre é bom uma realidade, um tapinha na cara pra gente dar uma acordada. E o terceiro livro é O Jardim de Inverno. O Jardim de Inverno, por coincidência, é um livro que também vai tratar de regime ditatorial. É uma coincidência, eu estava procurando um livro que tratasse de relação familiar e mais de relação de mãe, mas não aquela coisa convencional. E esse livro é da Kristin Hannah. Ela é uma norte-americana, tem vários livros, eu já li um bocado de livros dela. São todos muito bons, eu costumo gostar deles. Gosto da forma que ela escreve. E esse livro, ele é bem interessante porque ele tem um contexto histórico muito cuidadoso, que é aquilo que eu já disse, eu adoro saber dos personagens, com muitos detalhes, saber direitinho tudo o que acontece na vida deles e como eles são. E ela tem esse cuidado de explicar bem os personagens e de ter contexto histórico fiel à realidade. E esse contexto histórico, primeiro eu vou explicar a história do Jardim de Inverno. São duas irmãs totalmente diferentes uma da outra. Uma resolveu cuidar da família, ficar em casa, ficar perto dos pais. A outra resolve acho que ela é fotógrafa, e ela resolve viajar o mundo e ter uma vida super livre, muito diferente da outra irmã. Elas são muito diferentes. E aí elas acabam... Tudo bem aí, filho? E aí elas acabam recebendo uma notícia que o pai está doente. Meio que no finalzinho da vida, o pai já está doente, não está bem, e ele pede para que elas se juntem à mãe nesse período, que está cuidando dele. E aí o pedido do pai é que a mãe conte a verdadeira história dela, porque essas filhas, quando recebem essa missão, elas têm grande dificuldade, porque a mãe delas, que é a Anya, é uma senhora muito séria, muito fria, muito difícil. Tem uma personalidade assim muito distante. E a relação nunca foi muito boa. E o pai sempre muito apaixonado, a relação dos dois muito até distante para elas, porque elas não tinham esse afeto da mãe, elas não sabiam que o que o pai via, elas não viam, nunca entenderam a mãe. E o pedido do pai, como meio que por último pedido, assim, para forçar as filhas mesmo a conhecer a mãe, é que a mãe conte a história dela. E a história da mãe passa por Leningrado, passa pelo stalinismo, passa por Alasca, onde eles ficaram, né, onde era o campo de concentração do Stalin, né? Ele manda as pessoas para o Alasca sofrer no frio e fome, enfim, tudo. Então, foi um livro assim, é um livro muito legal, porque você vê o que a gente está acostumado a ver na guerra é muitos homens na frente da batalha, né? A pessoa, o fronte de guerra. E a gente pouco vê as pessoas que ficam para trás, né? As pessoas que têm que cuidar do que ficou, que tem que ser resiliente, que tem que passar por fome, por intempéries mil e tá ali cuidando da família, cuidando dos bichinhos, cuidando de tudo que ficou, porque os homens foram embora,
né? E as mulheres são obrigadas a ficar dentro daquele período de guerra cuidando de tudo. E é muito difícil, não é nada fácil, é heróico igual, né? E a história é muito legal, a história da Anya, a história de heroísmo dela, a história dessas mulheres fodonas, e ela é uma mulher fodona. E só entendendo a história da mãe que elas vão entendendo a história delas, né? Porque tem muita coisa, às vezes eu acho que muito do que falta da gente conhecer na gente, a resposta tá na nossa criação, tá nos nossos pais. Então é muito importante conhecer, né, a história deles, dos nossos pais. E é uma saga muito interessante ver as filhas conhecendo melhor a mãe e vendo a história do passado delas e conhecer também um pouco do contexto histórico da Rússia, né? E dessa questão ditatorial do stalinismo e o que foi isso, né? Não sei se vocês sabem, mas o querido, ou não querido, o Putin é filho de Leningrado, né? Ele nasceu em Leningrado, um lugar muito sofrido, tem histórias. Então, assim, isso explica muita coisa do que a pessoa se torna, ou que ela pode se tornar. Então, é mais uma história de bolha, um pouco de contexto histórico bem interessante e uma história de mulher sensacional. Então, fica a dica de histórias bem bonitas, heróicas, porque eu acho que para ser mãe a gente tem que ser corajosa e tem que ser heroína no mundo que a gente viveu e no mundo que a gente vive, porque a gente tem as mães, elas estão cada vez mais tendo que se superar. Hoje eu vejo que as mães de hoje, apesar dos obstáculos em países ocidentais, países que a gente não tem esse regime ditatorial, a gente pode achar que é mais fácil, mas com essa questão mais de internet, das pessoas vivendo mais em casa, fechada em casa, convivendo pouco, depois da pandemia a gente ficou um pouco com esse legado das pessoas convivendo pouco, as mulheres estão muito sem apoio para ser mães. Então elas são sozinhas sendo mães, quando não tem um marido que ajuda, né, que é um parceiro, né, na criação. Então ser mãe é sempre um ato heróico, né, em qualquer situação. Então é uma homenagem às mães e livros muito, muito gostosos de ler, mas com uma dose de realidade para a gente acordar, porque a vida não é um todinho gelado, né? Tem sempre suas doses de, como diz no Arroz de Palma, tem felicidade, tem tristeza, tem alegria. E é bom quando os livros têm tudo isso neles e faz a gente ter uma leitura completa e uma viagem de aprendizado. E é isso, 3 dicas para o Dia das Mães aí para vocês.